mais de 10 anos, o Conversa Entre Amigos une leitores e escritores. Vindo de um povo basicamente iletrado, recebi a tarefa de ser seu porta-voz. Escrevo por isso, para fazer com que falem esses entes sem discurso. Pode até ser uma justificativa tola, mas como ela pesa para mim. Daí esta minha vontade de habitar folhas em branco para gastar este extenso estoque de silêncio, para dissipar esta herança de desejos. Leitores e leitores. Vou pelo corredor, alma enroscada, como se a casa fosse um ventre e eu retornasse à primeira interioridade. O molho de chaves que a avó me dera, redimindo em mim. Leitores consigo mesmo. Eu chegava do cinema, tomava rapidinho uma xícara de chá que deixavam pronto me esperando e começava a minha função. De pé na frente deles, de costas para a parede pintada a cal, branca feita a tela do cinema, começava a contar o filme de A a Z. Leitores e o mundo. Mesmo que eu não diga, você sempre sabe do que eu estou falando. Porque a gente sabe, porque há um elo invisível que nos une. Como uma música, aquela música que tocava naquele dia, lembra? Quando passávamos por aquele lugar. O Conversa Entre Amigos é um programa de incentivo à leitura com adesão voluntária e gratuita que facilita o acesso das pessoas às grandes obras da literatura brasileira e internacional. Ele fomenta o gosto pela leitura e forma uma estimulante rede de grupos de discussão literária. Todos os participantes recebem os livros gratuitamente em suas casas e frequentam encontros para debater as obras com os próprios autores. Ao longo do tempo, o Conversa Entre Amigos cresceu e seus integrantes passaram a precisar ocupar espaços cada vez maiores. Mas o que mais cresceu foi a capacidade crítica, a sensibilidade e o entendimento de mundo de cada um dos participantes. O que eu mais gostei no Conversa Entre Amigos é o envolvimento das pessoas na leitura. O foco principal ali é o livro. Bem, para mim, o ponto mais importante do projeto é o número de pessoas envolvidas, a persistência. É um grupo muito disciplinado, ele continua se reunindo, apesar de mudanças no ambiente político, econômico, e a abrangência do grupo também. Eu já encontrei pessoas de todas as classes sociais. E isso é muito bonito, ou seja, é como se fosse um espelho do Brasil. É um retrato, assim, a média do Brasil está representada nesse grupo. E eu acho que isso é o que realmente é a sua principal virtude. Essa ideia do livro circulando é uma coisa que me agrada muito. Porque além de produzir uma relação entre livros, produz uma relação entre pessoas, como se houvesse uma comunidade que se troca, né? Que troca uma coisa que é tão íntima, que é a relação da pessoa com um livro, né? com o encantamento que o livro pode produzir. Né? Participação de gente que tinha perguntas a fazer a partir dos livros. Às vezes gente muito jovem, gente com muita idade, quer dizer, foi esse leque de pessoas que se interessaram por coisas que não eram exatamente sobre mim, mas coisas que eram suscitadas pelo texto. Isso gostei muito. A gente sabe que boa parte dos novos leitores começa a ler quando ganha um livro. E o fato do projeto Conversa Entre Amigos mandar o livro na casa da pessoa, enviar o livro, é um ato simbólico muito forte e ele cria uma intimidade com o objeto do livro, uma intimidade com a leitura que outros projetos não têm. A maior experiência desse projeto é justamente essa intimidade que a gente se sente diante desses leitores. Não é você falar para uma plateia anônima, não é você falar para pessoas que você não conhece, porque há uma relação de intimidade muito forte. O Marcelo conseguiu criar uma familiaridade entre o escritor e esses grupos de leitores. Esse brilho nos olhos da plateia, eu como autor via. E como plateia, porque já participei do Conversa Entre Amigos ouvindo, eu senti uma energia correndo entre as pessoas. Eu acho que o mais importante do Conversa Entre Amigos, do projeto, é que você está formando leitores. E interessante é que, normalmente, um leitor formado no projeto acaba trazendo outros leitores. Então, uma coisa que começou pequena, com uma pessoa, hoje está em mais de 700. Então, você vê que
basta você querer, você incentivar as pessoas a lerem, que essa coisa vai começar a tomar forma e vai crescer, e a gente não sabe onde vai parar. O grupo é muito diferente, as pessoas são muito diferentes. Você tem reações diferentes, e é muito interessante você ver que, à medida que o autor vai falando sobre o livro, as pessoas na plateia, algumas concordando, outras não concordando, e claro, você depois tem a oportunidade de falar com o autor e poder dialogar com ele em cima do que você leu, é uma oportunidade que a gente não tem sempre. Então acho que vale muito a pena essa interação que você tem com o autor, né? Você tem o fato de você estar num grupo de pessoas que leram o mesmo livro que você. Então existe a troca de experiência entre os leitores também, que às vezes é legal também. O tal de Marcelo Almeida teve a ideia de reviver isso através de conversa entre amigos. As pessoas se reúnem, depois de ler um livro, e conversam sobre isso. E recuperam essa dimensão cultural, essa dimensão humana do convívio, de trocar ideias, de se emocionar juntos, e acabam se tornando amigos. A conversa entre amigos. A conversa é assim, há 10 anos, 4 mulheres. Depois foi para 8, para 12. Hoje, 803 pessoas que leem o que eu leio, 5 encontros por ano, trazendo gente igual o Joe Coetzee, Miyako, Fernando Moraes, Milton Ratum. Sim, é aquela visão para sempre, né? Quem tem a visão de um ano planta trigo, arroz, 10 anos planta uma árvore, mas quem tem a visão para a vida inteira planta pessoas. O Conversa Entre Amigos planta pessoas. Eu fico imaginando daqui uns 20 anos, gente no Acre, gente no Rio Grande do Sul, gente na Baixada Fluminense. Qual que é o objetivo, o intuito, né? A alma disso aí? É libertar as pessoas. Eu acho que o momento agora era de replicar. O momento agora era fazer com que quem que lá no seu estado quer ter o Conversa Entre Amigos. Como é que você leva isso para dentro das universidades? Como é que você leva isso para dentro das escolas? Quem que pode ser um agente, um empreendedor cívico na leitura, esse canal condutor entre o livro e as pessoas? Eu acho que era o momento de fazer uma revolução de ética, de comportamento em quem tem 12 anos, 10 anos. Eu acho que esse seria o legal. Fazer conversa entre amigos, o teenager, né? Infantil. Acho que aí sim a gente muda uma geração. Eu acho que o Conversa Entre Amigos ele é um sinalizador para coisas importantes que o Brasil tem que fazer. Ou seja, se o Brasil sonhar em realmente ser um país cidadão, um país educado, um país culto, um país crítico, em que as pessoas realmente tenham uma bagagem intelectual, uma bagagem de informação para construir o país do futuro, é preciso ler livros. Conversa Entre Amigos.